Olá, queridos e queridas! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando que você vai assistir ou ouvir esse episódio, mas está no ar mais um episódio de Um Ambienta. Você está disposto ou está disposta hoje? Pois põe-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, seu podcast sobre economia ambiental. Olha que maravilha essa mudança, esse plot twist. Iniciando a temporada 3, como eu falei lá no episódio 0, se você ainda não ouviu, vai lá e ouve ou assiste. Então, podcast Ambienta, seu podcast sobre economia ambiental, onde você entende como a economia se conecta à ecologia e às políticas públicas ambientais da atualidade. Vamos juntas, juntos e juntos nessa jornada, nova jornada do Ambienta, nova temporada do Ambienta, porque agora eu vou trazer mais o meu conhecimento para vocês e levar a economia ambiental na casa de vocês, para vocês entenderem como é que funciona esse rolê. Bora juntos, juntas e juntos? Então vamos nessa. Nesse episódio, então, como é que vai ser? Vai ser um episódio introdutório sobre o tema economia do meio ambiente. Então, vamos dar início à nossa jornada neste mundo maravilhoso de economia ambiental, economia do meio ambiente. Se você tiver dúvidas ao longo do episódio, você pode escrever aí nos comentários, tanto no Spotify quanto no YouTube, onde você estiver ouvindo, no Orelo, etc., que eu vou responder. Beleza? E também você pode mandar um e-mail, se for uma coisa, um textão, se for algum comentário maior, ou até se for dicas para os próximos episódios, você pode mandar um e-mail para ambientapodcast@gmail.com. Mas eu vou deixar o hashtag Fica a Dica aqui. Se você apoiar o podcast, você tem aí contato diretamente comigo, já pode sugerir seu tema entrando diretamente no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você apoia o podcast, no apoia-se/ambienta, /ambienta, você, com apenas R$10 mensais, você apoia o podcast, entra no nosso grupo, recebe newsletter mensal, tem aí fofocas semanais para ouvir e ainda recebe aí um e-book que eu estou começando a escrever. Beleza? E se você quiser saber um pouco mais sobre economia no meio ambiente, você pode baixar gratuitamente o e-book que se chama Beabá de Economia do Meio Ambiente, que está no link aqui embaixo, que eu vou deixar nos inscritos aqui, tanto do YouTube quanto no Spotify, porque eu não sei aonde você está me vendo ou ouvindo. Combinado? Então, bora! Então, bora. Então, a primeira coisa, gente, que a gente precisa entender sobre economia ambiental, que economia ambiental é um dos pilares que fica embaixo de um guarda-chuva da economia do meio ambiente. Então, nós temos economia no meio ambiente como se fosse um grande guarda-chuva. Embaixo, nós temos dois pilares principais, que são, ou a gente pode dizer que tem um teto, que é a economia do meio ambiente. Embaixo nós temos dois pilares sustentando esse teto, que é a economia ambiental e o outro, economia ecológica. Tá? Vocês podem ouvir esses dois termos aí na sua vida e não são a mesma coisa, mas ambos, tanto a economia ecológica quanto a economia ambiental, faz parte da economia do meio ambiente, né? Dentro dessa grande cabeça teórica dentro da economia. Então, faz dentro, é um dos braços da economia, que é da economia do meio ambiente, dos recursos naturais, que a gente gosta de chamar, né? Então, quais são as diferenças principais entre economia ambiental e economia ecológica? Mas antes, vamos retroceder um pouco no nosso papo e entender o que é economia do meio ambiente dos recursos naturais. Como o próprio nome já diz, economia do meio ambiente dos recursos naturais tenta investigar quais as partes econômicas relacionadas aos produtos, bens e serviços dos recursos naturais, tanto os renováveis quanto os não renováveis. Isso significa que a gente vai começar a falar de custos ambientais, custos sociais, benefícios sociais,
benefícios ambientais, benefícios privados, custos privados. Além disso, a gente vai falar de explorações de recursos naturais não renováveis, exploração de recursos naturais renovável. O que é um recurso natural renovável? O ar que respiramos, uma vez que nós temos as plantas, as algas que realizam fotossíntese e que conseguem capturar o CO2 da atmosfera e transformar aí em glicose e expelir gás oxigênio, né? Por meio aí da clorofila, né? Maravilhoso. Nós fazemos isso? Não, mas as árvores, as algas e as cianobactérias fazem isso pra gente, o que é maravilhoso. Então, conseguem capturar o gás carbônico da atmosfera e transformar em glicose, que é um próprio alimento para elas mesmas, e expelir oxigênio. Então, isso, o gás que respiramos, que é o oxigênio, o gás oxigênio, é o quê? Um recurso natural renovável. A água, que nós temos o ciclo da água, o ciclo da H2O, que mais para frente eu vou falar que esse ciclo da água está infelizmente se tornando um pouco mais incipiente, né? A gente está tendo menos aporte, né, de água aí neste ciclo, e a gente vai entender o porquê mais para frente, mas já fica o hashtag Fica a Dica, por causa realmente dos grandes incêndios, do grande deflorestamento, que faz com que a gente tenha menos evapotranspiração pelas plantas e menos reposição dessa água na atmosfera, né? E puxa das raízes, e, enfim. Mas o ciclo da água também, como a gente está falando que é um ciclo, a água, portanto, dentro dessa perspectiva econômica que nós estamos falando, é o que? Um recurso ambiental renovável. A água, que pode ser escassa, aí já estou trazendo uma outra questão, que pode ser escassa em vários locais, ela é dotada de valor. Então, já fica aí uma coisa na mente. Coisas que podem ser escassas, elas são dotadas de valor, elas podem ter valor. Então, bens, produtos, serviços mais escassos, a gente tende a ter o quê? Um preço ou um valor, lembrando que preço e valor são diferentes. Mas nós podemos ter o quê? Essas duas, né? Nós podemos ter um preço de bens e serviços escassos maiores, porque às vezes tem uma demanda maior por este bem e serviço. Então, como é que a gente regula essa quantidade no ambiente, né? Seja social, seja no meio ambiente mesmo, pelo preço, tá? Mas voltando aos recursos naturais renováveis e não renováveis. Qual é um recurso natural não renovável que a gente tem e que a gente está tentando de todas as formas parar de utilizá-lo, porque a gente sabe que o uso dele é responsável pela emissão de grandes gases de efeitos estufas e que também é responsável pelo agravamento do aquecimento global. Se você respondeu petróleo, você está de parabéns. Ele mesmo, petróleo, que é um recurso natural não renovável, que é, de novo, que pode ser escasso, e a gente fala, as reservas de petróleo estão acabando, e aí tem guerra por isso, né? Estou gravando justamente hoje, no dia 2 de março, que aí ontem já se, né, agravou guerra e já novas guerras por aí. Mas, enfim, a gente sabe muito bem que tem guerras por isso, porque por ser um bem, um recurso natural não renovável, dotado de escassez, e que justamente por essa possibilidade de ser escasso ou não, independente disso, você tem uma variabilidade de preço. Não só isso, tá? O preço não só se regula por causa disso, tem outras variáveis, mas uma delas é isso. Só estou dando esse exemplo porque eu falei da água, e é isso. Muito bem, então a gente definiu que são recursos naturais renováveis e não renováveis, e é o que tem por aí. Tem minérios também, né? Mas tem
outras questões envolvidas. Então, a economia do meio ambiente, ela estuda toda essa relação da economia com esses recursos naturais renováveis e não renováveis, tá? E a gente tenta entender justamente a relação da sociedade no uso desses recursos. Então, basicamente, é isso. Joia, uma vez que a gente conseguiu conceituar isso, vamos conceituar então e entender qual que é a diferença entre esses dois pilares que sustentam esse teto da economia do meio ambiente. Então, nós temos o pilar da economia ambiental e o pilar da economia ecológica. Uma características básicas dos dois, a gente pode dizer assim, a economia ambiental é do mainstream, é da economia neoclássica, é de uma economia mais ortodoxa, e a economia ecológica não é do mainstream, é uma economia mais heterodoxa, ou seja, é uma economia que não é clássica, né, digamos, no seu jeito de ver. Isso significa que várias questões teóricas no seu desenrolar são bem característicos e diferentes da economia ambiental. Vamos começar com a economia ecológica, então. O próprio nome diz economia ecológica. Se o nome tem economia ecológica, é que tem uma grande base da ecologia aí para essa economia. E realmente tem. Um dos seus grandes teóricos tirou da ecologia, dos grandes teóricos da ecologia, do Odum, muitas relações de energia, né, das relações de energia do próprio ecossistema, para trazer essas relações de energia para as relações de trocas dentro da economia, para dizer que são muito parecidas e justamente para justificar que são sistemas complexos. Os dois sistemas são complexos, são muito similares, e sim, são muito similares, né? Então, a economia ecológica tem uma base ecológica muito forte, muito baseada nas trocas com o ecossistema, nas trocas energéticas. Por isso, nem sempre as suas ferramentas e seus instrumentos são de uso monetário, eles são mais caracterizados por outras questões, como, por exemplo, essa troca energética que eu falei. E isso, por um lado, pode ser bacana, legal, porque traz uma outra perspectiva, só que para a realidade em que a gente tem uma realidade social que é baseada numa economia neoclássica do mainstream, fica difícil, desafiador para a gente corresponder algo energético em calorias ou joules ou qualquer outro tipo de quantidade de metrificação para reais, para dólar, que é utilizado na economia mainstream. E essa é a principal diferença, sendo que na economia ambiental, que é a economia no mainstream, que é uma economia mais neoclássica, a gente tem nas suas grandes métricas a tentativa de transformar em valor, por isso que a gente tem em valor, em preços, né? Por isso que muita gente fala que a economia ambiental vai precificar o meio ambiente, a natureza, meu Deus. Não, não é isso. A gente tenta transferir o valor econômico total, que é uma equação que tem vários valores dentro dessa equação, e além disso, de vários valores dessa equação, vários valores são determinados com uma ferramenta, um método específico, para a gente achar o valor econômico total de um recurso natural ou de um parque, né? Depende do objetivo ao qual você quer valorar. Mas então, na economia ambiental, tenta-se então usar a métrica monetária, usar em dólar, usar em real, para que a gente consiga ter uma comparabilidade melhor e até uma visualização para a gente conseguir perceber realmente o valor daquilo que a gente quer, tá? Eu não estou falando que uma é melhor do que a outra é melhor, eu não estou falando isso, eu estou dando objetivamente a diferença entre as duas, ok? Joia. Então, isso é uma característica e diferença principal entre as duas. Então, a economia ecológica tem uma base muito forte
da ecologia, né, na sua base teórica de construção, o que significa que usa outras métricas, como, por exemplo, trocas energéticas, como joule, como quilocaloria, para algumas métricas até de valoração, que difere da economia ambiental, que tem uma força maior na economia neoclássica, do mainstream, que vai utilizar justamente o que é utilizado hoje na economia para a gente ver trocas entre os povos, né? O que é na sociedade, que é justamente a questão da moeda, a questão monetária. Então, a sua métrica dessa questão da valoração é principalmente em dólar, em reais, depende daquilo de onde você está valorando e daquilo que você quer valorar. Tá? Então, isso é uma das principais características. A outra característica, justamente por a economia ecológica trazer um fundamento da ecologia, nós temos o que, digamos, uma sustentabilidade forte. Lembrando que sustentabilidade são 3 pilares, tá? Sustentabilidade é um pilar do meio ambiente, sustentabilidade tem o pilar social e sustentabilidade tem o pilar econômico. Se a gente tem na economia ecológica uma sustentabilidade forte, ela vai pensar nas suas ferramentas, no seu método, em que dentro desse aparato teórico, né, que foi fundamentado, e as suas metodologias e as suas ferramentas para calcular qualquer coisa que você queira, dependendo do seu objetivo, uma sustentabilidade forte. Então, ela vai, obviamente, ter questões em que vai verificar questões ambientais, de qualidade ambiental, questões sociais e questões econômicas. De novo, qual que vai ser a métrica? A métrica não necessariamente vai ser um preço. Por isso que a gente tem uma crítica muito grande para a economia ambiental nesse sentido, tá? Então, a sustentabilidade forte, economia ecológica, porque, de novo, ela é muito embasada na ecologia e isso traz essa sustentabilidade forte, que também é muito puxada para essa parte da ecologia forte, do meio ambiente forte, de que não existe uma economia, né, sem um meio ambiente saudável. Além disso, a sustentabilidade forte traz também o quê? Traz que não existe substituição tecnológica para bens, produtos e serviços ambientais ou serviços ambientais, serviços do ecossistema, que difere da economia ambiental. Então, na economia ambiental, a gente tem o que, digamos, uma sustentabilidade fraca. De novo, lembrando que sustentabilidade, nós estamos falando de 3 pilares. Nós estamos falando de meio ambiente, economia e sociedade. E quando eu falo de sustentabilidade fraca, eu estou falando justamente nesse quesito de comparação e de troca, de substituição. Então, de sustentabilidade fraca, dentro da economia do mainstream, dentro da economia ambiental, acredita-se, a grande maioria dos teóricos e pesquisadores acredita-se que ao longo do tempo, à medida que vão tendo inovações tecnológicas, né, e avançando inovações tecnológicas, etc., vão sendo criados bens e produtos que podem, eventualmente, no futuro, substituir bens e produtos da natureza, dos recursos naturais. Isso é o que a gente chama de uma sustentabilidade fraca. Por quê? Porque você está substituindo bens, digamos, manufaturados para bens que são naturais, que aí ocorrem na natureza. De novo, eu não estou falando que nenhuma é melhor que a outra, estou dando objetivamente o que cada uma é. Cada uma, então, justamente por ter essa base, então, se a gente pensar numa economia ecológica, se tem essa base da ecologia um pouco mais forte, e a economia ambiental, a base neoclássica, teórica, um pouco mais forte da economia, você, obviamente, vai ter ferramentas e metodologias da economia ambiental que são mais embasadas na economia neoclássica, e a gente vai ter, dentro da economia ecológica, a gente vai ter o quê? Ferramentas e métodos que são mais embaseados, pensando nessa relação entre ecologia e economia, trazendo essa relação de energética do meio ambiente para a economia.
Então, e também nesse sentido de sustentabilidade forte da economia ecológica e sustentabilidade um pouco mais fraca da economia ambiental. Cada uma delas tem suas ferramentas, tem, como eu falei, suas ferramentas e tem os seus métodos de... Ó, a luz aqui, que piscar. Tem as suas ferramentas, tem os seus métodos, tanto de valoração, de qualificação, de análise de políticas públicas. Cada uma tem o seu método. Não estou falando qual que é melhor ou pior. Depende muito daquilo que você quer utilizar na sua pesquisa, daquilo que você precisa utilizar na sua pesquisa, da visão que você quer que a sua pesquisa tenha. Porque se a gente está falando de economia, tem sempre uma visão diferente, uma visão social ali. Quando a gente fala da biologia, a gente sempre tenta ser o mais objetivo possível. Se a gente entra numa perspectiva de uma ciência mais social, que é o caso da economia, mesmo que junto esse viés ambiental, que seja um pouco mais objetivo, não adianta. A gente tem sim um viés social e a gente tem que olhar nessa perspectiva do social, porque a gente também está falando de sustentabilidade e tem o viés social. Então, da perspectiva que você quer e o que você quer analisar, qual ferramenta será que é melhor para você utilizar? E aí você precisa conhecer essas duas, tanto a economia ecológica quanto a economia ambiental. E às vezes o seu estudo se dá melhor com uma ferramenta da economia ecológica do que uma economia ambiental. Por exemplo, índices macroeconômicos como pegada ecológica, pegada de carbono, pegada hidrológica, pegada hídrica, vem da onde? Vem da economia ecológica. Por quê? Porque elas trazem não só uma métrica que é dada em reais, elas trazem uma métrica que é dada em volume, elas trazem uma métrica que é dada em toneladas de carbono, uma métrica que está relacionada às questões ambientais, às questões ecológicas. Agora, se eu pego índices que estão relacionados a, por exemplo, índices macroeconômicos, que é o caso do PIB. O PIB é um índice macroeconômico, que é o produto interno bruto de um país. Ele vem da economia neoclássica, ele vem da economia neoclássica. Então, se eles estão querendo fazer um PIB verde, vem da onde? Vem da economia ambiental, que é da economia neoclássica, para tentar colocar o meio ambiente dentro dessa perspectiva do PIB, que é da economia neoclássica, para trazer aí quantos reais tem contribui a natureza, os recursos naturais, a floresta para o PIB de um país. Porque hoje o PIB não entra essas questões de custos ambientais, nem os benefícios ambientais que a nossa grande riqueza, por exemplo, do Brasil, contribui para o país. Isso não entra. Deveria entrar? Deveria, mas ainda não entra, né? Então, só para dar um exemplo de diferença de ferramentas, que são uma da economia ecológica e a outra da economia ambiental. Então, de novo, recapitulando, ferramentas da economia ecológica que a gente conhece. Pegada hídrica, pegada de carbono, tudo isso são ferramentas da onde? Da economia ecológica, são índices macroeconômicos que vieram da economia ecológica. Por quê? Porque as métricas, não só a métrica, mas toda a sua construção que tem uma relação muito de sustentabilidade forte, de que só existe um planeta, de que a gente precisa, não existe substituição. E, além disso, toda a teoria agregada a esse índice, que é muito alinhado à ecologia, mas está dentro da economia, porque é um índice macroeconômico, tem ali, mas que tem a sua métrica em volume, em toneladas, é um índice macroeconômico da economia ecológica. Quando eu falo PIB verde, que é o que estão querendo calcular agora, que vem do mainstream, do cálculo do PIB, do mainstream, da economia neoclássica, vem isso, e que te dá em reais ou em dólar per capita, isso é o quê? Economia ambiental. Então, é só para vocês aí terem uma clareza, uma diferença entre as duas coisas, para você ver que os dois estão em voga hoje, né? E que existem até uma briga, às vezes, entre os dois, às vezes, e que tem seus... e eu falo, cada um tem o seu valor, depende do objetivo que você quer, o que você quer com tal coisa, o que você quer medir, né? O que você quer achar,
Qual que é o seu objetivo? Sempre está relacionado à sua pergunta e ao seu objetivo naquele momento. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio sobre economia no meio ambiente. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários, por favor, tanto no Spotify quanto no YouTube. No Spotify, se você quiser dar 5 estrelinhas, eu vou adorar. Além disso, baixe o seu e-book gratuitamente. Se você quiser saber mais sobre isso, eu falo assim, Carol, você não falou sobre bioeconomia? Pois é, gente, não falei, porque bioeconomia veio da economia ecológica e a outra bioeconomia veio da biologia, por isso que eu não falei. Não veio da economia ambiental e não tem nada a ver com a economia ambiental, tá? Eu posso falar mais sobre bioeconomia no próximo episódio, mas baixa aqui, se você baixar esse e-book aqui que eu deixei aqui nos comentários na descrição, você vai entender um pouquinho, porque a bioeconomia veio da economia ecológica, não veio da economia ambiental, mas um tipo de bioeconomia, porque tem duas bioeconomias, uma que veio da economia ecológica e uma que veio da própria biologia, tá? E eu sei que bioeconomia está em voga e várias outras coisas estão em voga e a gente vai continuar esse bate-papo no próximo episódio. Se você gostou, dá 5 estrelinhas, se você quiser apoiar o podcast, apoia-se /Ambenta com apenas R$10. Você ganha newsletter, ganha grupo de WhatsApp, ganha fofocas e mais algumas coisinhas. Um beijo, aproveita para seguir o nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, dá 5 estrelinhas. Se você gostou, compartilha com a galera. E é isso, um grande beijo e até o próximo episódio.